A Amazônia é a selva tropical mais extensa do mundo, estando em 9 países sul-americanos. Na selva amazônica é possível encontrar uma abundância de fauna e flora. Por isso é considerada um santuário natural de inúmeras espécies muito peculiares. Estima-se que na Amazônia vivem mais de 1.500 espécies de animais, muitos deles em perigo de extinção. Cada animal chama a atenção por motivos particulares, seja pela beleza, pelo comportamento ou pela raridade. Algumas espécies amazônicas são reconhecidas e temidas pelo poder e perigo. Vale a pena ressaltar que nenhum animal é cruel por natureza, como ainda se escuta em algumas situações. Simplesmente possuem um mecanismo de caça e defesa que podem torná-los potencialmente letais para os seres humanos e indivíduos que ameaçam o bem-estar ou invadem o seu território. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 11 animais mais perigosos da Amazônia. A primeira da lista é nada mais nada menos que a aranha bananeira. Essa espécie de aranha pertence à família dos Cetinidae e é considerada por muitos especialistas como uma das aranhas mais perigosas e letais do mundo. Embora seja verdade que essa espécie, que também habita as selvas da América do Sul, tem um veneno mais tóxico, também é verdade que as aranhas bananeiras protagonizam o maior número de picadas nos seres humanos. Isso se deve não apenas pelo caráter mais agressivo, como também com os hábitos sinantrópicos. Costumam viver em plantações de banana e podem ser encontradas em portos e em plena cidade, pelo qual mantêm um contato frequente com os seres humanos, especialmente com os trabalhadores agrários. Trata-se de uma aranha de tamanho grande e aspecto imponente, cujos exemplares adultos costumam ocupar toda a superfície da palma da mão de uma pessoa adulta. Possuem 2 grandes olhos frontais e 2 olhos pequenos localizados a cada lado de suas patas grossas e peludas. As largas e fortes presas chamam a atenção e permitem inocular facilmente o veneno para se defender ou imobilizar as presas. O segundo animal dessa lista são os escorpiões títios. Na América do Sul existem mais de 100 espécies de escorpião pertencentes ao gênero Títios. Apesar de apenas 6 espécies serem venenosos, suas picadas matam cerca de 30 vidas humanas todos os anos apenas no norte do Brasil. Por isso formam parte da lista dos animais perigosos da Amazônia e venenosos também. Esses frequentes ataques se justificam pela grande adaptação dos escorpiões nas zonas urbanas, fazendo com que o contato com as pessoas seja praticamente diário. Os escorpiões títios venenosos têm um poderoso veneno na glândula bulbosa, que podem inocular por meio de um ferrão curvado que possuem na cauda. Uma vez injetado no corpo do outro indivíduo, as substâncias neurotóxicas do veneno causam paralisia quase instantaneamente e podem levar a um ataque cardíaco ou respiratório. Trata-se de um mecanismo de defesa, mas também de uma poderosa ferramenta de caça. O terceiro animal da lista é a sucuri verde. A famosa sucuri verde é uma cobra constritora endêmica dos rios amazônicos, compondo a família das boas. Essa é uma espécie de cobra conhecida como uma das mais pesadas, uma vez que um exemplar desse tipo de cobra pode chegar a pesar 220 quilos. Existem controvérsias sobre se ela é ou não a maior delas. Isso porque a piton reticulada costuma ter alguns centímetros a mais do que a sucuri verde, apesar do peso corporal ser muito menor. Apesar da má fama conquistada em grande parte dos filmes que revelaram seu nome, as sucuris verdes dificilmente atacam os seres humanos, já que as pessoas não formam parte da cadeia trófica. Quer dizer, as sucuris verdes não atacam os seres humanos para se alimentar. Os raros ataques da sucuri verde às pessoas são defensivos, quando o animal se sente ameaçado de alguma maneira. Na realidade, as cobras geralmente têm uma personalidade mais tranquila do que agressiva. Se elas puderem escapar ou se esconder para economizar energia e evitar um confronto, certamente farão. Um animal que não poderia faltar é o jacaré-açu. Mais um na lista dos animais perigosos da Amazônia está o jacaré-açu. É uma espécie do gênero Melanosuchus que sobreviveu. O corpo pode chegar a medir até 6 metros e tem uma coloração preta quase sempre uniforme, estando entre os maiores crocodilos do mundo. Além de ser um excelente nadador, o jacaré-açu também é um caçador implacável e muito inteligente, com mandíbulas muito poderosas. A alimentação inclui desde pequenos mamíferos, aves e peixes até animais de porte grande, como veados, macacos, capivaras e javalis. O próximo animal da nossa lista é o puraquê. As enguias elétricas têm muitos nomes na cultura popular,
Muita gente confunde com as cobras aquáticas, mas as enguias são uma espécie de peixe que pertence à família Gymnotidae. Na realidade, trata-se de uma espécie única do seu gênero, com características mais particulares. Sem dúvida, a característica mais conhecida e também mais temida dessas enguias é a capacidade de transmitir correntes elétricas desde o interior do corpo para o exterior. Isso é possível porque o organismo dessas enguias possui um conjunto de células muito especiais que permitem emitir poderosas descargas elétricas de até 600 volts, uma voltagem superior a qualquer tomada que você tenha na sua casa, e por esse motivo se considera um dos animais mais perigosos da Amazônia. As enguias utilizam essa particular habilidade para se defender, para caçar as presas e também para se comunicarem com outras enguias. Um animal que não poderia faltar nessa lista é a jararaca do norte. Entre as cobras mais venenosas da Amazônia, você deve encontrar a jararaca do norte, uma espécie que protagonizou um grande número de ataques letais a seres humanos. Essas quantidades alarmantes de mordidas a pessoas se explicam não apenas pela personalidade relativa dessa cobra, mas também pela sua grande adaptação às zonas habitadas. Apesar de viver naturalmente nos bosques, as cobras se acostumaram a encontrar muito alimento em torno das cidades e da população, já que os resíduos humanos costumam atrair ratos, lagartixas e pássaros. São cobras de grande porte que podem alcançar facilmente 2 metros de comprimento. São encontradas exemplares em tonalidade marrom, esverdeado ou cinzentas, com riscas ou manchas. Essas cobras se destacam pela eficácia e enorme estratégia de caça, graças a um órgão conhecido como fossetas loreais, que se encontram entre o focinho e os olhos. São capazes de detectar facilmente o calor corporal dos animais de sangue quente. Ao identificar a presença de alguma presa, essa cobra se camufla entre as folhas, ramos e outros componentes do caminho, e aí espera pacientemente até reconhecer o momento exato para um ataque letal, e raramente erram. Piranhas amazônicas. O termo piranha é utilizado popularmente para denominar diversas espécies de peixes carnívoros que habitam os rios da Amazônia. As piranhas, também conhecidas como caribes na Venezuela, pertencem à vasta subfamília Serrasalminae, que também compreende algumas espécies de herbívoros. São predadores vorazes que se caracterizam pelos seus dentes muito afiados e pelo grande apetite carnívoro, sendo mais um entre os animais perigosos da Amazônia. No entanto, são peixes médios que costumam medir entre 15 e 25 centímetros, apesar de terem sido registrados exemplares com mais de 35 centímetros. São animais capazes de devorar aves e mamíferos inteiros em questão de minutos, pois costumam atacar em coletivo. Porém, as piranhas dificilmente atacam os seres humanos e não são tão ferozes como relatados nos filmes. O próximo animal da nossa lista são os sapos ponta de flecha. Esses animais são considerados como endêmicos na América do Sul e parte da América Central, habitando maioritariamente a selva amazônica. Na sua pele carregam um veneno potente, que costumavam ser utilizado pelos índios nas pontas das flechas para provocar uma rápida morte dos animais que caçavam para se alimentar, e também dos inimigos que invadiam seu território. Esses anfíbios de cor amarela possuem pequenos discos nas patas, pelo qual podem aguentar firme sobre as plantas e ramos da úmida selva amazônica. Estima-se que uma pequena dose do seu veneno pode matar até 1.500 pessoas, por isso esses sapos ponta de flecha estão entre os animais mais venenosos do mundo. Arraias de água doce. As arraias de água doce fazem parte do gênero de peixes neotropicais chamado Potamotrigon, que conta com 21 espécies conhecidas. Habitam todo o continente sul-americano, com exceção do Chile. A maior diversidade de espécies se encontram nos rios amazônicos. Essas arraias são vorazes predadoras, que com a boca presa na lama seccionam vermes, caracóis, pequenos peixes, lapas e outros animais fluviais para se alimentarem. No geral, essas arraias levam uma vida tranquila nos rios amazônicos. No entanto, ao sentirem ameaçadas, podem ativar uma perigosa técnica de defesa pessoal. A partir de sua musculosa cauda, sobressaem numerosos e minúsculos espinhos que costumam estar ocultos por uma bainha epitelial e estão cobertos por um poderoso veneno. Quando o animal se sente ameaçado ou percebe um estímulo estranho em seu território, as espinhas cobertas de veneno se sobressaem. A arraia sacode a cauda e utiliza como um chicote para afastar os possíveis predadores.
Esse potente veneno destrói o tecido cutâneo e muscular, provocando intensa dor, dificuldade de respiração, contrações musculares e danos irreversíveis aos órgãos vitais, como cérebro, pulmões e coração. Dessa forma, as arraias de água doce formam parte dos animais perigosos da Amazônia e também mais venenosos do mundo. Jaguar. Mais um animal na lista de animais perigosos da Amazônia é o jaguar. Também conhecido como onça-pintada, é o maior felino que habita o continente americano e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre de Bengala e do leão. Além disso, é a única das 4 espécies conhecidas do gênero Panthera que pode ser encontrada na América. Apesar de ser considerado um animal muito representativo da Amazônia, sua população total se estende desde o extremo sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, incluindo boa parte da América Central e América do Sul. Como podemos imaginar, trata-se de um felino carnívoro de porte grande, que se destaca como um exímio caçador. A alimentação inclui pequenos e médios mamíferos até répteis de grande porte. Infelizmente, é um dos animais que se encontra em um grande perigo de extinção. De fato, a população foi praticamente eliminada do território norte-americano e se encontra reduzida em todo o território sul-americano. Nos últimos anos, a criação de parques nacionais nas regiões de selva colaboraram com a preservação dessa espécie e para o controle da caça esportiva. Apesar de representar um dos animais mais perigosos da Amazônia, é uma das criaturas mais bonitas e, como mencionado anteriormente, ameaçadas devido à atividade humana. Incrível, né? Qual desses animais te deu mais medo? Deixe a sua resposta aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Fui!